E aí galera do Aula D, professor Eduardo, seu professor de Química, falando então das leis ponderais, dessa vez então abordando a lei de Proust, ou lei das proporções constantes, ou ainda lei das proporções fixas, tá? Num primeiro momento vamos fazer aqui contar uma historinha. Quem foi Proust? Proust, ele foi um químico francês, que foi um professor de química e farmacêutica. Ele é da mesma época, assim, viveu, digamos assim, concomitantemente com Lavoisier, certo? Muito importante dentro da química, justamente, né, uma das contribuições dele muito importantes é a lei de Proust, que é a lei das proporções fixas ou proporções constantes. Qual é o significado disso, né? A ideia que Proust deu foi de que as massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam de uma reação obedecem sempre uma mesma proporção, uma proporção constante, proporções fixas. Moral da história, vamos pegar, por exemplo, essa reação de hidrogênio com carbono que gera metano. Ok, então eu sei que se eu reagir hidrogênio com carbono para formar metano, a proporção com que eles reagem é essa daqui, 2 gramas de hidrogênio para 6 gramas de carbono, e aí formando 8 gramas de metano. Aqui eu tenho, né, claramente que se eu tiver uma certa quantidade de hidrogênio, a quantidade de carbono que eu preciso é o triplo. E ainda comparando lá com o hidrogênio, né, eu tendo uma certa quantidade de hidrogênio que vai reagir completamente com carbono, a quantidade de metano que vai se formar é o quádruplo. E isso vai se manter constante sempre. Para essa reação sempre vai ser dessa maneira. Para cada reação não tem uma proporção fixa, certo? Entenda para essa reação. Por exemplo, se eu tiver 4 gramas de hidrogênio, quanto que eu vou precisar de carbono? Quanto que vai se formar de metano? O pensamento é o seguinte: se olhando para essa primeira linha eu percebo que a quantidade de carbono necessária é o triplo, aqui também vai ser o triplo. Se eu inicio, né, se eu tenho ali para reagir 4 gramas de hidrogênio, eu quero que esses 4 gramas de hidrogênio reajam completamente, eu precisaria do triplo dessa massa, né, comparando com essa massa, precisaria do triplo para a massa de carbono, que vai ser 12. Ah, mas quanto que vai formar de metano? Olhe para a primeira linha, eu tinha 2 gramas, formou 8, ou seja, forma uma massa correspondente a 4 vezes aquela que tinha de hidrogênio, ou seja, a massa que vai estar aqui vai ser 4 vezes aquela lá, 16 gramas. Tranquilo? Ainda continuando. Bom, se eu tiver 30 gramas de carbono, quanto de hidrogênio que eu preciso, por exemplo, para reagir? Vamos pegar lá o mesmo raciocínio. Sempre que eu tenho uma certa quantidade de carbono, a quantidade correspondente de hidrogênio que vai reagir completamente é 1/3, né? Ou daqui para lá é o triplo, claro que daqui para lá vai ser 1/3. Então, se eu tenho uma certa massa de carbono, a massa correspondente de hidrogênio que será necessária será 1/3. Se eu tenho 30 gramas de carbono, eu vou precisar de 1/3 dessa massa, que são 10 gramas. Ah, mas e quanto que vai formar de metano? A gente pode fazer o raciocínio ainda. Lembra que quando eu olho para o hidrogênio, eu percebo que a massa de metano formada é 4 vezes maior, né? Se aqui eram 2, formou 8. Se aqui eram 4, 4 vezes mais, 16. Se aqui são 10 gramas, aqui será 40. É claro que dentro da lei de Proust também está, né, englobada, digamos assim, né, está satisfazendo também a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, que tudo que eu tenho de reagente eu também tenho de produto, que você já deve ter assistido essa aula. Então, uma lei não exclui a outra e não são separadas, elas estão juntas, tá certo? Bom, aqui eu tenho esse problema, ó. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Vamos pensar no seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Peguei a caneta. Vamos pensar o seguinte, ó. Vem aqui comigo. Então, deixa eu ver se eu não vou sair aqui da TV. Aqui. Então, se eu tenho nitrogênio, escrevi atrás, mas eu sou um animal, escrever aqui. Se eu tenho, agora apareceu? Deixa eu ver, apareceu. Então, eu tenho nitrogênio. São quantos gramas? 28 gramas. E aí reage completamente com 6 gramas de hidrogênio. Então, mais hidrogênio são outros 6 gramas.
pela lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas, eu já consigo prever que desses 28 mais esses 6 gramas, eu vou ter aqui formação de amônia, que é NH3, que corresponderá a 34 gramas. Agora, vamos ver, ele quer saber o seguinte, ó, qual será a massa em gramas de amônia formada, ou seja, quanto de amônia que será formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação. 140 gramas, tá? A moral da história é que se eu tenho aqui 140 gramas, vamos pensar assim, ó, se 28 reage com 6, daqui para cá do 28 para 140, observe, eu estou fazendo 5 vezes mais. Se eu estou fazendo 5 vezes mais para o nitrogênio, eu tenho que fazer 5 vezes mais para o hidrogênio e, consequentemente, vai dar 5 vezes mais para a amônia também. Esse é o lance, são proporções fixas, elas vão ser mantidas. Então, se eu fiz 5 vezes essa massa, eu vou fazer aqui o uso de 30 gramas de hidrogênio e vou ter aqui 5 vezes esse valor também, que vai dar 170 gramas. Essa seria a resposta desta questão, tá certo? Então, a lei de Proust, ela diz que as coisas acontecem sempre em proporções fixas. E aí está a prova de que sim, é em proporções fixas. E ainda, para resolver essa questão, eu uso também a lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas. Tudo que eu tenho de reagente, eu também tenho de produto, tá certo? Espero que tenha gostado, que tenha entendido aí melhor as leis que regem a estequiometria. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida aí para nos ajudar, compartilha com seus amigos, deixa um comentário aí dizendo o que achou do vídeo. Se quiser me achar no Face lá, Eduardo Silva Prof, se quiser me achar no Instagram é EduQMC, tá certo? Um grande abração e até a próxima. Tchau, tchau.